Calábria, terra de antigas tradições, repletas de histórias para contar e com uma natureza exuberante. Aqui viveram gregos, romanos, árabes, bizantinos, normandos. Mas foram os calabreses que conquistaram seus invasores. Porque a Calábria é a terra da acolhida. E a nossa viagem pela Calábria começa aqui, neste lugar especial, Morano Calabro, uma das aldeias mais bonitas da Itália. E, além disso, a cidade irmã de Porto Alegre. O acordo assinado em 1982 estabelece uma parceria entre os dois municípios e reforça os laços de cooperação econômica e cultural. Cidades irmãs, mas bem diferentes. Morano tem menos de 5.000 habitantes, enquanto em Porto Alegre a população é de quase 1,5 milhão de pessoas e, entre elas, 20.000 moraneses e seus descendentes. Isso mesmo, na capital gaúcha vivem 4 vezes mais moraneses do que em Morano. A vida aqui é pacata. Dá para passar o tempo conversando com os amigos, apreciando a paisagem. E como se vive a Morano Calabro? Freschissimo e benissimo. Francesco diz que em Morano Calabro o ar é fresco e se vive muito bem. Aqui come-se bem, pizza, salsicha, verdura, temos tudo. Basta olhar a beleza da cidade, o castelo, a igreja. O esplendore che c'ha, guarda, il castello, la chiesa. Morano è bella tutta. A cidade é muito antiga. Estima-se que foi fundada no 2º século a.C. O amontoado de construções sobre a montanha é o charme dessa aldeia. Nas ruazinhas, os arcos são como pontes que unem as casas. E tantos becos e tantas escadas. As igrejas de Morano são especiais. Esta é a de São Bernardino de Siena, construída em 1452, 40 anos antes do descobrimento da América. Dentro, há frescos antigos bem conservados. Na igreja de Santa Maria Madalena, a cúpula verde ocre em maiólica se destaca com o céu azul e com o bege da cidade. Essa é a igreja de São Pedro e Paulo, a mais antiga de Morano, construída no ano 1000. Então vamos subir até o topo da montanha e lá do alto mergulhar no tempo. A principal rua de acesso é muito estreita. E com carros estacionados, fica ainda pior. O castelo normando domina a cidade. Ele foi construído há 2.000 anos pelos antigos romanos como uma fortaleza para a defesa. E mais tarde, no século XIII, durante a Idade Média, os normandos aproveitaram a estrutura para erguer o castelo, que hoje está em ruínas. Do alto, a vista é espetacular. A cadeia de montanhas do Parque Nacional do Polino. A moranese Amália Vaca conta que muitos brasileiros vêm a Morano. Todos eles dizem que têm um parente, meu sobrenome é... Eles vão procurar os documentos no cartório. Às vezes não sabem quem são os próprios parentes, às vezes sim. Ela explica que um dos principais eventos de Morano, a festa da Nossa Senhora do Carmo, é comemorada também em Porto Alegre. Esta foto mostra a imagem de Nossa Senhora dos Imigrantes que a Igreja São Pedro e Paulo de Morano Calabro doou à comunidade moranesa em Porto Alegre. Amália diz que as ligações históricas de sangue entre parentes são muito fortes. Ser cidade irmã não é só uma coisa formal, é um vínculo de sangue e família. Nos arredores de Morano, encontramos uma pessoa especial. Adriana Tamburi. Ela é empresária e dona da pousada La Locanda del Parco. Ela conta que nasceu em Morano e tem tios que vivem em Porto Alegre. Nos anos 50, houve uma grande imigração de moraneses para o Brasil. E não só para o Rio Grande do Sul. Suas outras tias vivem no estado de São Paulo, uma em São Caetano
e a outra em São José dos Campos. Ela esteve em Porto Alegre 5 vezes e se lembra do mural com a imagem de Murano, realizado por alguns empresários moraneses que vivem no Brasil. Adriana se recorda do dia 15 de janeiro de 1982, quando Porto Alegre e Murano se tornaram cidades irmãs. Lo ricorderò sempre con tanta passione e con tanta emozione. Tutto Murano piangeva. Vou lembrar sempre com tanta paixão e emoção, ela disse. Murano inteiro chorava. Tocavam os sinos das igrejas. Foi comovente. Vieram pessoas que não se viam há tantos anos e, depois de tantos sacrifícios, conseguiram retornar e abraçar sua terra. E na terra da Calábria não pode faltar as delícias do paladar. Entre as virtudes de Adriana, ela é uma cozinheira de mão cheia. Junto com Lina Mazzotta, formam a Brigada das Mulheres Defensoras das Tradições Culinárias Calabresas. Este é o Cavatelli all'ortolana. A massa é feita com farinha e água e o molho de vegetais. Rascatelli con l'anduja. Rascatelli com anduja, patê de salame típico calabrês, muito picante. Esta é a frascatula calabrese. Frascatula. É uma receita camponesa feita com ingredientes simples chamados pobres, como verduras de estação, alho, óleo, pimenta, água e farinha para a polenta. É servido no pão típico calabrês, rigorosamente feito em casa. E a nossa viagem continua. De Murano, percorremos 20 quilômetros para chegar em Civita, uma cidadezinha de apenas 1.000 habitantes. Civita foi fundada em torno ao ano 1470 por famílias albanesas que fugiam da guerra contra os turcos na Albânia. O Museu Étnico Arbëresh mostra vestidos típicos e antigos objetos usados pelos imigrantes albaneses. As placas mantêm informações em 2 línguas, italiano e albanês. Civita parece um conto de fadas. Aqui, as chaminés têm formas criativas, obras de arte próximas do céu para dar sorte e espantar o mal. Essas são as chamadas casas codra. Tem janelas como olhos, uma chaminé que parece um nariz e a porta como uma boca. Por isso, também são chamadas as casas que falam. Civita também é conhecida como a Aldeia das Rochas, porque está circundada por montanhas verdes e rochosas. Gaetano Sanguinetti, guia do Parque Nacional do Polinho, explica que em Civita se encontram as montanhas mais altas do sul da Itália, que superam 2.000 metros. O parque é também a maior área protegida do país, com cerca de 200.000 hectares. Estamos em um lugar magnífico, ele diz. A natureza brinca com este lugar, como nas gargantas de Raganello, ribanceiras que formam canyons, com várias cachoeiras. Esta é a Ponte do Diabo. Quando foi erguida há mais de 500 anos, achavam que era impossível uma construção tão alta entre essas pedras. Pensaram que era obra do diabo. E pé na estrada! De Civita, vamos a Rossano, cidade que tem uma forte ligação entre calabreses e brasileiros. Essa é a Catedral de Maria Santíssima Aquirupita, padroeira da cidade. Aqui se encontra a imagem da Nossa Senhora Aquirupita, que também é adorada por milhares de pessoas em São Paulo. Essas fotos antigas mostram a festa em homenagem à santa todos os anos em Rossano. E essa é a Igreja da Nossa Senhora Aquirupita em São Paulo. E a festa no bairro do Bexiga, em sua homenagem. O nome Aquirupita, em grego, significa que não foi feito por mãos humanas, e sim por uma intervenção divina. A lenda do 7º século conta que a pintura da Virgem apareceu como milagre na igreja de Rossano. Um artista começava a pintar a imagem de Maria durante o dia, mas, à noite, a pintura desaparecia.
Para verificar se algum intruso estivesse apagando a pintura, foi colocado um vigia na igreja. Uma noite, uma mulher com uma criança no colo se apresentou ao vigia pedindo para entrar no santuário e rezar. Mas a mulher demorou muito sem sair do local. O sentinela foi ao seu encontro. Quando entrou na igreja, descobriu a imagem da mulher e do menino no lugar da pintura. Na sacristia da Catedral de Rossano foi encontrado um precioso manuscrito, o Codex Purpureus Rossanensis, que hoje está no Museu Diocesano. Trata-se de um dos mais antigos manuscritos do Novo Testamento existentes no mundo, escrito no VI século. É um documento único, com mais de 300 páginas. As coloridas ilustrações em miniaturas contam a vida de Cristo. Desde a chegada de Jesus em Jerusalém, Cristo expulsando os comerciantes do templo, a comunhão dos apóstolos, o lava-pés, a última ceia, Jesus diante de Pôncio Pilatos e até o arrependimento de Judas. É uma obra-prima da arte bizantina. As páginas em pergaminho, tingidas de vermelho, contêm textos dos evangelhos de Mateus e de Marcos. As escrituras são em grego. Titíria Peri, especialista em História da Cultura e vice-diretora do Museu Diocesano em Rossano, mostra que, no início de cada evangelho, 3 frases são escritas em ouro. As demais são em prata, para destacar a preciosidade da mensagem. De Rossano, vamos a Corigliano Calabro. São 2 cidades vizinhas que, depois de um referêndum, decidiram se unir. Desde 2018, Corigliano e Rossano formam um único município. Do alto da colina de Corigliano reina o Castelo Ducal. A sua história é ligada ao normando Roberto de Altavilla, apelidado de O Guiscardo. Ele mandou construir esta fortaleza no ano 1073 para proteger o território dos invasores e também para que a comunidade sentisse o imponente peso do poder. Ao longo dos séculos, o castelo passou por diversas dominações e reformas. Entre elas, a torre erguida no século XVII. Dentro, uma escada caracol de ferro liga os 4 andares da torre. As paredes e o teto são decorados com pinturas de vários temas, desde as cruzadas até a mitologia grego-romana. Do alto, a vista é maravilhosa. No castelo, os quartos e salas mantêm os móveis antigos. A cozinha também foi conservada. Este é o Salão dos Espelhos, onde aconteciam as festas. A decoração demonstra a suntuosidade dos nobres da época, como nestes lustres de cristal. O afresco do teto, pintado em torno a 1870, mostra pessoas do alto festejando os convidados. E que honra esse convite para jantar! Olha a gente aí! Bem, já é noite e o castelo se ilumina. Na manhã seguinte, mergulhamos na natureza da Calábria. Este é o Parque Nacional de Sila, uma área de 74 mil hectares absolutamente preservada. Nesta reserva natural vivem vários animais, entre eles o lobo, que é o símbolo do parque. Sou malvado só nas fábulas, diz a placa. Aqui o lobo é protegido por lei. Por estar no topo da cadeia alimentar, estes predadores são fundamentais para a preservação do ecossistema. Hoje, a caça é proibida dentro do parque. Parco Nazionale. Antonello Martino, presidente da Associação Cammina Sila, conta que o Parque Nacional da Sila é um dos maiores bosques da Itália. Que existe in Italia. Siamo nel cuore, diciamo, della biodiversità. Estamos no coração da biodiversidade. Dentro do parque vivem animais que só existem aqui. Única. E entre os animais que vivem só aqui está o esquilo preto. Essa espécie única no mundo encontra-se apenas na Calábria e na Basilicata, no sul da Itália. Uma fofura em forma de roedor. Seu nome é Zaccarella, que em dialeto local significa serelepe. Estas imagens do Discovery Italy mostram o Zaccarella perambulando pelo bosque. Dentro do parque está a chamada Floresta dos Gigantes, um bosque com árvores nativas gigantescas. Elas têm mais de um século de idade.
Aqui, qualquer ser humano se sente uma formiguinha. Abbiamo l'insieme di natura e storia. Simona Lobianco explica que este tipo de pinheiro nativo da Calábria é o protagonista da reserva natural. È il protagonista di questa riserva. Poi dal punto di vista Esta cavidade dentro da árvore foi feita muitos anos atrás pelo homem para extrair uma resina particular com diversas utilidades. A exploração da resina deixou as árvores doentes, mas elas ainda resistem para nos acolher e nos abraçar depois de 400 anos. anche dopo 400 anni. Dentro do parque encontram-se vários lagos. Dá até para fazer um passeio de barco. Na reserva natural da Sila existem 4 lagos. Este aqui é o lago de Arvo. Mas para vocês terem ideia do respeito que eles têm pela natureza, este barco é movido a eletricidade, justamente para não poluir o ambiente. Do Parque Nacional da Sila, vamos a Cosenza, uma cidade entre 7 colinas, encruzilhada entre os rios Crate e Busento, só pode ser enigmática. Cosenza guarda mistérios até hoje não desvendados, como o tesouro de um bárbaro que saqueou Roma e um imperador que estudava numerologia já na Idade Média. A sua fundação remonta ao IV século a.C. O território era habitado pelos antigos povos Enótrio e Bruzi, até ser conquistado pelos romanos. O Museu dos Bruzi e Enótrios mostra a história dos povos nativos e peças encontradas em necrópolis vizinhas. Alguns objetos são da pré-história e têm quase 4.000 anos. Il museo ha un ruolo sociale. A diretora Maria Cersoso explica que o museu tem uma função social além de educativa. O objetivo é que a comunidade conheça e valorize a própria identidade. Della propria identità. Caminhar pelas ruas de Cosenza é viajar no tempo. Aqui passaram importantes homens que marcaram a história, como o bárbaro Alarico, rei dos visigotos. No V século, ele foi o primeiro líder germânico a tomar Roma e saquear a capital, dando início à decadência do império. Depois de depredar Roma, Alarico viajou para o sul da Itália, onde foi contagiado pela malária. E Alarico, o rei visigoto, morreu aqui em Cosenza, no ano 410. Acredita-se que no túmulo dele havia também um tesouro, do saque de Roma. E que tesouro! Estimado em 25 toneladas de ouro e 150 de prata. Segundo os historiadores, Alarico foi enterrado nas margens do rio Busento, mas não se sabe onde. Recentemente, o local foi escavado, mas até agora nada foi encontrado. A caça ao tesouro continua. Cosenza é também uma cidade mística, ligada a Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico na Idade Média. Ele acreditava no símbolo dos números. Siamo davanti alla facciata del Duomo di Cosenza, che è un duomo molto particolare perché è ricco di numerologia. A atriz Alma Pichota fala dos enigmas deste imperador que, em 1222, inaugurou a Catedral de Santa Maria Assunta. A praça na frente da catedral representa um octágono. O número 8, deitado, é o símbolo do infinito e também era o número preferido do rei Frederico II. Os 12 degraus na escada de acesso simbolizam os 12 apóstolos. As 3 rosáceas na fachada significam a Trindade e os 4 pilastres estão associados aos 4 evangelistas. Do alto da colina de Pancrácio, Frederico II mandou reconstruir o castelo normando Svevo, depois que a fortaleza medieval havia sido destruída por um terremoto. A torre do castelo também é octagonal, o número 8, preferido do rei. Dentro, alguns detalhes da arquitetura da Idade Média. Hoje, o castelo hospeda mostras e eventos culturais que atraem habitantes e turistas do mundo inteiro. E para falar de turismo na Calábria,
encontramos Klaus Algeri, presidente da Câmara do Comércio de Cosenza. A Calábria é uma terra de contrastes, com problemas como várias cidades do mundo inteiro. Contamos com a beleza das cidades, com a paisagem, com a cultura, com a nossa história. Acreditamos também no turismo ambiental, pois temos tantos parques. Além disso, a nossa gastronomia é excelente. Só não queremos turismo em massa, porque apostamos na qualidade. Cosenza é também um museu a céu aberto com várias esculturas contemporâneas. A coleção foi doada pelo mecenas Carlo Bilotta, que nasceu aqui em Cosenza. De Cosenza, partimos para Paula, no litoral do Mar Tirreno da Calábria. Nos arredores da cidade tem um lugar especial, o Santuário de São Francisco de Paula, padroeiro da Calábria. Proclamado o santo há 500 anos, Francisco de Paula conta com fiéis no mundo inteiro. No Brasil, 2 cidades têm o seu nome: São Francisco de Paula, em Minas Gerais, e no Rio Grande do Sul. Ambas são chamadas carinhosamente de São Chico. Ele nasceu em 1416 aqui em Paula. Seus pais eram devotos de São Francisco de Assis. Vários milagres foram atribuídos ao santo calabrês, desde a cura de doentes até a ressurreição do seu sobrinho Nicola. Francisco de Paula é também o santo dos veganos. Ele amava os animais e não comia carne, laticínios e nem ovos, só vegetais. E com esta dieta, ele viveu 91 anos. Conta-se que ele tinha um bichinho de estimação, o cordeiro Martinello. Um dia, os operários que trabalhavam na construção da sua igreja mataram o animal para comer e jogaram seus ossos na fogueira. Desesperado com a perda, Francisco começou a chamar o cordeiro e ressuscitou Martinello. Nos santuários, afrescos nas paredes contam a vida do santo. Com apenas 13 anos, decidiu ser ermitão. No subsolo encontra-se a gruta, onde ele fazia seus retiros espirituais. E este é um lugar no Santuário de Paula especial. Parece uma caverna, mas aqui vinha São Francisco de Paula fazer as suas orações. São Francisco de Paula é também o santo protetor dos navegantes. Conta-se que ele atravessou o Estreito de Messina, da Calábria, para a Sicília, velejando sobre o seu manto. E já que falamos de mar, percorremos a Costa das Cidras, assim chamada por causa das plantações de cidra. Agora a gente vai conhecer uma fruta muito especial na Calábria: a cidra. Parecida com o limão gigante, ela é rica em propriedades nutrientes e tem efeitos medicinais. A cidra é também citada na Bíblia e no Alcorão. No judaísmo, simboliza a perfeição. Angelo Dutti, presidente do consórcio regional da cidra da Calábria, explica que esta fruta representa a história, tradição e a cultura local. Durante o mês de agosto se organiza um festival da cidra, com um percurso místico e sensorial. A Calábria é bela como a cidra. A Calábria é bela mesmo. E na Costa das Cidras, vamos a San Nicola Arcella. Além da conta que Enéas, personagem da mitologia greco-romana, passou por aqui depois da queda de Troia. Essa é a Torre Sarracena, construída há mais de 500 anos durante a dominação espanhola para se proteger dos piratas. A história junto com a beleza. A Ilha de Dino, as grutas, um pedaço de paraíso incontaminado. E a nossa viagem termina aqui, neste intenso azul do Mar da Calábria. Conhecemos castelos, um imperador misterioso, a lenda do tesouro de um bárbaro, a deliciosa cozinha, um antigo manuscrito único no mundo, as casas que falam e animais que só existem aqui. Vimos as profundas ligações entre calabreses e brasileiros, nas igrejas, nas cidades, na cultura. E, sobretudo, conhecemos pessoas que fazem da Calábria a terra da acolhida.